A gente terminou o último bloco, Van Dijk, falando dos leilões de títulos públicos da semana passada, inclusive leilões muito ruins, né? Sem compradores, o Tesouro tendo que pagar cada vez mais taxa. Como que você viu, né, essa situação, inclusive colocando, né, tentando encaixar na pergunta anterior que você refez, mas sobre o exagero do mercado. O mercado está pedindo mais, não porque é exagerado. Não vejo exagero nenhum, eu vejo um descontrole por parte do governo na parte fiscal. Existe uma total, assim, descaso por parte do presidente da República, né? Todas as vezes que o ministro Haddad e a ministra Tebet tentam tirar a fervura, né? Baixar o nível da fervura, o presidente Lula não se furta a fazer com que a fervura volte. Ele joga água na fervura, ele cria mais problema e fala de maneira contundente que não vai acontecer. Né? Não vai haver nenhum tipo de ajuste fiscal, que não vão haver cortes. Né? É mais ou menos aquela posição, né, do Ford, que ele dizia que você pode ter qualquer cor de carro contanto que ela seja preta, né? Então, você pode ter qualquer ajuste fiscal contanto que não corte custo. Então não tem jeito, não vai ter ajuste fiscal, isso está pressionando a inflação, isso ajuda com que a inflação, hoje saiu o dado do IGPM, que tem muito a ver com dólar tem muito a ver com a pressão ocasionada internamente pelo risco país, mesmo com os Estados Unidos, né, baixando taxa de juros, mesmo que não vai baixar 0,5%, continua tendo queda de juros na Europa e nos Estados Unidos, e o dólar pressionado. Por quê? Porque existe uma descrença, existe uma falta de credibilidade na política econômica, principalmente na possibilidade de haver um equilíbrio fiscal no Brasil. E isso bota muita pressão na inflação. E o que acontece? Para que haja rolagem de títulos, o Tesouro vai ter que pagar mais em títulos mais curtos. É o que está acontecendo. Semana passada teve um leilão de títulos e o que acabou acontecendo? Não teve comprador. Quer dizer, esse tipo de situação mostra que existe uma descrença, que existe uma expectativa de uma piora considerável no cenário. E o que acabou acontecendo? Um leilão de títulos pré-fixados acima de 13%. Quer dizer, quando você tem pré-fixado acima de 13%, esse descasamento é muito preocupante, porque mostra que nós estamos indo, né, de baixo, né, de cano abaixo com relação à sustentabilidade do arcabouço fiscal. Eu já declararia a morte do arcabouço fiscal e falar o seguinte: nós precisamos fazer outro pacto. Não é possível que nós vamos acreditar. E ainda eu vejo, né, eu fui o primeiro, talvez um dos primeiros, eu acho que fui o primeiro a dizer que tinha nascido morto, falei nessa bancada aqui que não acreditava no arcabouço fiscal porque ele tinha uma mordida banguela. Né? O mercado, eu acho que o mercado deu um voto de confiança para o Haddad e tentou contornar as impurezas desse arcabouço fiscal e agora notou que não fazia sentido. Eu vejo que, quando eu falei aqui, volto a repetir, só existem 3 maneiras de fazer um equilíbrio fiscal. Ou corta custo, corta gasto, que seria a maneira mais fácil de resolver esse problema. Tem muito gasto e muito gasto ineficiente. Eu mostrei aqui na semana passada vários gastos com educação e saúde díspares de outros países mais ricos que a gente. Tem outros dados que eu mostrei aqui, que eu mandei mais gráficos. Isso eu tenho me preocupado, mas não pode cortar gasto, então tem que fazer o seguinte, tem que aumentar imposto. Mas vai aumentar mais imposto aonde? Não tem onde aumentar imposto. Mas aí tem muito gasto fiscal. Pois é, muito gasto fiscal, precisa existir um pacto do governo com o Congresso Nacional para retirar esses incentivos fiscais, que já chegam todos juntos, incluindo o Simples, incluindo a Zona Franca de Manaus, que pessoalmente eu não tenho a menor ideia porque existe, que não faz nada de benefício para o país e custa mais de 60 bilhões de reais por ano. Quer dizer, a questão é o seguinte, quando a gente inclui a Zona Franca e inclui o Simples, nós já batemos nos 600 bilhões de reais de benesses fiscais. Quer dizer, se a gente não resolver isso
junto com as questões do gasto público, e sim em educação e saúde e todos esses benefícios públicos, esses benefícios sociais, a única alternativa, se não pode cortar, não pode aumentar imposto, é fazer inflação. É isso que o mercado está preocupado.